Bicha, sabe esse homem que você diz que é tudo que você sempre sonhou, que ele tem todas as qualidades que você sempre almejou em um homem, que você está loucamente apaixonada? Você está loucamente apaixonada por ele porque ele não existe. Você criou esse homem. Existe um fenômeno que eu acredito que nós mulheres fazemos como maestria, que é criar. A gente cria vida, a gente cria tudo. Nós somos criadoras natas. E aí tem uma coisa que a gente faz na nossa vida amorosa, que é criar um personagem que na real não existe. A gente vê brilho, a gente vê paixão, a gente vê qualidades até onde não existe, porque esse é o nosso talento, porque a gente é assim. Então, muitas vezes você se apaixona por uma pessoa e sai falando para suas amigas, e sai falando para sua família, o quanto esse cara é caridoso, o quanto esse cara é altruísta, o quanto ele é uma pessoa maravilhosa. E na real, ele não existe. Você projetou as suas qualidades nesse homem. Você é caridosa, você é altruísta. E você tá vendo nele qualidades que ele não tem. Ai, mas como eu sei se ele realmente não tem essas qualidades? Para pensar um segundo. Você consegue pegar uma qualidade que você acha que ele tem e linkar a uma ação real, concreta dele? Ah, porque ele é muito altruísta. Qual foi a ação de altruísmo dele que fez você pensar que ele é assim? Tem que ter alguma coisa. Se você acredita que esse cara é altruísta, alguma coisa você já viu ele fazendo que você falou. Ah, ele é tão altruísta, deve ter alguma coisa. Agora, se 80% das qualidades dele você olha e você fala, ah, ele é tão isso, ele é tão aquilo, ele é tão aquele outro, e você não consegue linkar essas qualidades a ações reais, a ações concretas, amiga, você é esse homem. Você inventou ele na sua cabeça e colocou as suas qualidades nele. Vocês sabem por que tem tanto cara que fica fomentando a paixão de mulher por ele? Além do mau caratismo, né? Porque o cara às vezes não sente nada pela menina e ele fica fomentando aquilo ali, alimentando a paixão dela por ele. Mas além da questão do mau caratismo e do ego deles, que eles adoram ter alguém apaixonado por eles, é principalmente a questão de que a gente enxerga coisas que esse homem nunca vai ser capaz de ser. Nunca. Nós mulheres, a gente, novamente eu volto a ressaltar, nós somos criadoras, então às vezes a gente enxerga tanto potencial, a gente enxerga aquele cara de uma forma tão esplendorosa, de um jeito que ele sabe que ele nunca vai ser. Mas ele gosta que pelo menos você tenha essa visão dele, porque faz com que ele acredite que talvez ele consiga ser assim. Mas ele não vai fazer esforço pra ser, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Não adianta ele amar que você olhe pra ele com esses olhos, sendo que na real ele não tem um pingo de vontade de se esforçar pra ser assim. Entendeu? Mas eles adoram que você veja eles dessa forma, porque aumenta a autoestima dele, aumenta o ego dele. Você enxerga ele num pedestal. Ah, porque o nosso relacionamento é lindo, é divertido, é apaixonante, é romântico. É lindo, é divertido, é apaixonante e romântico porque você é linda, divertida, apaixonante e romântica. Porque você é assim. O que esse homem fez em ações concretas e reais que te fez acreditar que ele é assim? Nada. Você não tem nada. Você não tem uma coisa pra poder falar que esse cara fez, pra te demonstrar que é isso. Entende? E é por isso que quando você começa a superar, quando você começa a ver um homem como ele realmente é, cru, sem aquela casca que você criou, da perfeição nele, de um homem bom, é por isso que eles ficam tão desesperados. Porque eles se apegam a serem vistos dessa forma. Eles querem tanto que alguém enxergue potencial neles, porque na maioria das vezes eles mesmos não enxergam. Eles não se veem como altruístas. Mas é tão legal que alguém me veja como altruísta, mesmo eu não sendo. Então, muitas das vezes, os relacionamentos não é que o cara é assim, é que você é assim. Você vê luz em todas as coisas que você faz, você vê luz nesse relacionamento, porque você é a luz desse relacionamento. Não é ele. É você se projetando. Eu acho que uma das coisas mais divas que eu já fiz. Não divas, amigas, pelo amor de Deus, mas assim, eu caí em mim nessa questão da gente projetar, porque eu passei por uma situação de dependência emocional quando eu era bem novinha. E aí, quando eu fui fazer terapia, a gente abordou também essa questão. E já fazia bastante tempo que eu tinha terminado com o cara. Então eu já tava ali num processo de superação. Aí a minha psicóloga fez comigo esse exercício. Ela parou pra mim e falou assim: Emily, vamos ver se você realmente era tão apaixonada por aquele cara. Porque na minha cabeça eu era ensandecida por ele. Eu falava, era o melhor homem que eu já conheci na minha vida e eu perdi ele. E eu não conseguia aceitar aquilo. Assim, gente, pelo amor de Deus, eu era muito nova mesmo, eu era adolescente. Porque hoje eu vejo, eu fico dando risada. Que vergonha olhar pra homem e falar, nossa, eu nunca mais vou encontrar um igual. Tomara, prometa. E aí a minha psicóloga fez comigo esse exercício. Que ela falou assim, ó,
lista em tópicos todas as qualidades que você acha que ele tem. Que são as qualidades que você acha importantes num homem. Porque eu falava pra ela, ele tem todas as qualidades que eu sempre quis em um cara. E ela falou, então beleza, lista pra mim e vamos ver. Listei todas as qualidades. Ele é trabalhador, ele é sonhador, ele tem metas e objetivos, ele é muito comunicativo, extrovertido, ele é gentil, ele é carinhoso, ele é altruísta, ele pensa em coisas importantes pra mim. Ele tem princípios, valores, ele pensa no próximo, que é uma coisa muito importante pra mim. E aí, ela parou e falou assim, tá, agora a gente vai fazer o seguinte, pra cada uma dessas qualidades que você colocou, você vai colocar qual foi a atitude dele que fez com que você pensasse isso. Ele pensa no próximo. O que foi que ele fez, assim, de efetivo, de ação, que fez você pensar nisso? Tipo assim, ele já falou pra você, eu tô pensando nisso, mas eu não vou fazer, porque isso vai magoar fulano. Ele fez o quê que te fez pensar nisso? Gente, eu não sabia citar uma ação pra nenhuma das qualidades que eu tinha colocado. Eu não sabia preencher. Eu tinha colocado, tipo, 10 qualidades. Eu não soube colocar uma ação que aquele cara tinha feito. E vocês sabem por quê? Porque as qualidades que eu coloquei que ele tinha não eram dele. Eram minhas. Eram as minhas qualidades. Eu tinha me projetado naquele cara. Eu pensava nos outros. Eu era altruísta. Eu era carinhosa. Eu era tudo o que eu falava que ele era. Porque eu não tava conseguindo enxergar em mim mesmo o brilho. E aí eu passava pra ele. Por um segundo, quando a gente fez esse exercício, eu fiquei tipo, não, então peraí. Stop a minute. Você tá me dizendo então que eu me apaixonei por mim mesmo. Gente, o feminismo já estava incrustado em mim. A Emily, adolescente, coitada, ela já tinha sinais de quem estava vindo. E eu fiquei 100% chocada, porque daí eu comecei a perceber as qualidades que eu via nele não eram dele. Eram as minhas qualidades. E eu não sabia listar. Gente, eu projetei tão forte naquele cara que eu não sabia listar uma qualidade real dele. Tipo assim, não, isso aqui ele fez e é a qualidade dele mesmo e foi essa ação aqui que ele teve. Eu não sabia listar uma, porque eu estava cega. Eu estava cega. Eu tinha me projetado nele tanto que eu não enxergava quem ele era. Eu não enxergava quem ele realmente era. Eu só enxergava uma projeção. E aí, quando ele agia da forma dele, me frustrava. Porque ele não estava agindo conforme eu achava que era certo, que era eu mesma. Juro, bichas. Isso aí é chá revelação de terapia, tá? Mas é um choque. Foi um choque pra mim. E eu sei que vai ser um choque pra vocês também. Mas vocês parem pra pensar um segundinho. Esse cara, essa pessoa aí com quem você tá se envolvendo, faz esse exercício, amor. Faz esse exercício. Senta, 10 minutinhos, fala assim, pô, vou colocar em tópicos aqui os 5 qualidadezinhas e tenta linkar uma ação concreta dessa pessoa. Tenta fazer isso. E você, se essas qualidades forem reais, você vai lembrar a ação. Porque essas são coisas que marcam a gente, sabe? Mas, amor, se você não conseguir linkar uma ação concreta, toque, toque, toque. Eu tenho uma notícia pra te dar, meu anjo. Você se apaixonou por você mesma em outra pessoa. Você projetou. E isso é meio diva, tá? Isso é meio diva. Porque assim, ó, você não tá conseguindo suportar o peso de todo o seu brilho. O fator de que quem traz todo o altruísmo, toda a alegria, toda a paixão, toda a beleza pra essa relação, pra esse homem, é você. O brilho é você, meu anjo. E você não tá conseguindo lidar com esse peso. Aí você tá projetando nele. Você não consegue aceitar seu próprio brilho. Porque você nem gosta de você mesmo o suficiente, né? Pra conseguir enxergar dessa forma. Então você projeta no outro. Mas na real, isso é você mesma. Então é isso, amigas. Façam esse exercício na casa de vocês, tá? E quando você começar a conhecer alguém, coloca isso na balança. Se você tá se apaixonando por quem essa pessoa realmente é, ou se você tá projetando nela o que você gostaria que ela fosse, ou você mesma. Um beijo.